No Ecovia de hoje, nós vamos falar sobre a teoria da evolução de Darwin e como ela influenciou as pesquisas até os dias de hoje. Há cerca de 150 anos, o naturalista inglês Charles Darwin questionou a origem do homem e revolucionou a ciência. Durante mais de 20 anos, ele viajou e conheceu diversas espécies pelo mundo, até publicar a teoria da evolução das espécies. Explica pra gente o que é a teoria da evolução. Bom, a teoria da evolução moderna, ela data assim, nessa forma que ela tem, mais ou menos do século XIX, por conta de um naturalista chamado Charles Darwin. Ele juntou, durante uma boa parte da sua vida, uma série de evidências de que as espécies tinham uma origem, né, a partir de um ancestral comum. Essas evidências, apesar de você não ter a genética, elas vinham, por exemplo, do estudo dos fósseis, do estudo dos embriões, né, toda a formação dos organismos, do estudo da distribuição geográfica das espécies. E ele propõe um mecanismo que ele chamou de seleção natural, que é muito parecido com a seleção de plantas e animais domésticos que era feita pelos criadores, que seria o responsável pela modificação das espécies, pela transformação em passos muito pequenos, geração por geração, a partir desse ancestral, essa diversidade toda de formas que a gente tem hoje em dia, de plantas e animais, bem ajustados ao ambiente onde elas vivem e funcionam. Ele criava pombos, ele criou cachorro, e ele conversava muito com outros naturalistas e criadores, e ele tinha uma boa ideia de como era a herança, de que existia muitas diferenças entre filhotes e pais, que a prole toda era diferente uma das outras, e algumas eram melhores para fazer alguma coisa, outras piores. Então essa informação toda ele pôde juntar ao longo de 30 anos mais ou menos para publicar a sua hipótese, que seria uma teoria depois de evolução por seleção natural. Como é que estava o mundo, a ciência nessa época, quando Darwin lançou essa teoria? Bom, a ideia de transformação das espécies não era uma ideia estranha aos naturalistas. Mas a visão de mundo dominante era a visão imposta pela Igreja, que dominava a ciência, inclusive até então, de que as espécies teriam sido criadas, cada uma separadamente, a partir de um evento de criação por uma entidade sobrenatural. Atualmente, como que a biologia evolutiva é aplicada? A gente tem uma série de aplicações diferentes que fazem muito, que melhoram muito a vida das pessoas de maneira geral. Por exemplo, toda a evolução conjunta do nosso sistema imunológico com os bactérias e outros parasitas permitem, por exemplo, a gente entender como melhor utilizar remédios antibióticos, de modo a fazer com que as bactérias não desenvolvam tanta resistência e tão rápido às drogas que são usadas como antibióticos. Então, um manejo evolutivo dessa relação de parasita e hospedeiro permite a quem trabalha com saúde pública ter um controle um pouco melhor da evolução das bactérias, fazer com que elas não fiquem resistentes tão rápido. Isso deu origem a toda uma área, por exemplo, da medicina evolutiva, como é conhecida hoje em dia, que encara muitas doenças como um ajuste ruim entre um genótipo, né, os genes que a pessoa tem, e o ambiente onde ela vive. Então, muito a gente pode resolver, do ponto de vista médico, melhorando a vida das pessoas, se a gente entender como aqueles genes surgiram durante o passado evolutivo da nossa espécie. Entendendo a coevolução das espécies, a gente pode, por exemplo, melhorar a produção de alimentos. Então, toda essa coevolução entre parasitas e hospedeiros não só melhora a nossa vida, como também aumenta a produção de alimentos por vegetais e animais que a gente utiliza para o nosso consumo. Então, a gente controla as doenças dele, a gente aumenta a produção de animais e vegetais domésticos, exatamente usando métodos e conceitos da biologia evolutiva
para poder aumentar a produção e controlar doenças, pragas e assim por diante.